Não. Bom, é bom. E aí? E aí, moço? Bota bom. Aí tu vê o chapéu. Fiquei lá, fiquei lá, também 4 horas da tarde, esperando um cara lá em casa, lá se tava na televisão. Bora. Bora. Alô, alô, vamos? Bom dia. Bora. Vamos. Santa graça e vossa, venha a nós e vossa, seja feita a vossa vontade, sim, terra comigo, com nosso tratamento, perdoe-se defende, sim, nós perdoamos, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom dia a todos, senhores vereadores, funcionários dessa casa, cidadãos aqui presentes no plenário. Por verificação visual, identifica a existência de código regimental mínimo. Assim declaro aberta nesta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ceabra, no ano de 2025. Como é de conhecimento de todos, a ata da última sessão ordinária já foi encaminhada para a ciência de todos os vereadores. Assim, nesse momento, passo para a votação da ata e, nesta oportunidade, quem discordar do conteúdo da ata, se manifeste. Presidente, bom dia. Eu vou pedir uma parte sobre a última sessão. Ficou algumas dúvidas com relação à minha fala sobre os precatórios e gostaria de estar explanando de forma mais coesa. A parte está concedida. Presidente, eu peço autorização para fazer uso da tribuna. Concedido o pedido, vereador Altair. Então, bom dia a todos. Cumprimentar a nossa Assembleia na pessoa de Ilse, que é minha assessora, e estar cumprimentando a mesa aqui na pessoa do nosso vereador Cal. Dizer que nós pedimos uma parte porque na última sessão nós falamos sobre vários temas e me parece que o tema sobre os precatórios não ficou claro. E aí nós nos sentimos na obrigação de vir estar esclarecendo, né, a casa. E aí fizemos esse relatório analítico, está na mão de alguns de vocês. Quem não tiver, por favor, acompanhe. A gente vai fazer uso da leitura porque são muitas informações e para a gente não se perder. Então, nós temos o Fundeb, que ele vai até 2007. O Fundef, ele vai até 2007. E hoje nós temos o Fundeb. É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Ceabra, que encontra-se vinculado a 2 demandas judiciais a saber. O primeiro processo, protocolado em 30 de maio de 2017, perante a 19ª Vara Civil Federal de São Paulo, sobre o número final 6100,
Posteriormente, houve um declínio da competência territorial e o feito foi remetido ao Tribunal Regional da Primeira Região, Estado da Bahia, recebendo a numeração final 3312, passando a tramitar na subseção judiciária de Irecê, Bahia. O valor pleiteado nesse processo corresponde a 16.089.292,60 centavos. O segundo processo foi protocolado em 31 de maio de 2017, um dia após, perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob numeração final 3400, com valor de causa equivalente a R$ 12.868.213,14. Ambas as seções possuem o mesmo objeto, divergindo apenas quanto maior o valor atribuído à causa. Diante desse conflito, o juiz responsável pelo processo número final 3312, referente ao valor de 16 milhões, determinou a suspensão do andamento até que o Superior Tribunal de Justiça decida qual das duas ações judiciais deverá prevalecer. Então, nós temos 2 processos de precatório no município de Ceabra, mas com a mesma causa. Um foi protocolado no dia 30 e o outro logo após, no dia 31, em 2017. Então, são 2 processos, mas não são dinheiros diferentes. Só o que vai divergir é apenas o valor de uma entrada no Distrito Federal e da outra no Estado de São Paulo. Então, não é que tem 12 milhões mais 16 milhões, não. É o mesmo processo e estão correndo na Justiça. Então, superadas essas considerações preliminares, passa-se a analisar os precatórios recebidos no processo final 3400, município de Ceabra. E aqui, eu já começo a explicar minha fala da nossa última sessão. O município de Ceabra, desse precatório que seguiu, de 12.868.213,34, ele recebeu uma primeira parcela referente a R$ 5.306.692,13. E ele recebe uma segunda parcela, e aqui já aparece o número corrigido, com juros, desses 2 meses que esse recurso caiu, de R$ 4.441.516,40. Essas 2 parcelas que o município de Ceabra, e aí eu afirmo, nesse presente momento, recebeu, o município de Ceabra recebeu, dá um total de R$ 9.748.208,53. Passamos aí para a próxima página. A gente traz aqui uma observação importante, que esse valor de 4 milhões encontra atualizado até dia 10 de setembro de 2005, quando foi divulgado pela Secretaria de Educação. Ressalta-se, contudo, que o crédito efetivo a ser recebido pelo município será superior, em razão da incidência de correção do período até a data do levantamento. Nesse sentido, o ofício número 228 de 2025, emitido pela Secretaria Municipal de Educação de Ceabra, confirma que o valor final a ser resgatado será maior. No que tange à primeira parcela, cumpre registrar que, em fevereiro de 2004, houve a liberação do valor de R$ 5.306.692,13 centavos. Importa frisar que o montante efetivamente levantado foi superior, uma vez que, sobre o valor depositado, também incidiu a correção bancária até a data do saque. Todavia, não consta nos autos informações acerca do valor exato recebido, já acrescido a devida atualização. Assim, para fins meramente explicativos, considera-se o montante nominal de R$ 5.306.692,13 centavos, sem a correção bancária. A partir desse parâmetro, foram realizadas simulações de rendimento com base nos índices da poupança e da taxa Selic, obtendo-se resultados que evidenciam a diferença caso o montante estejam aplicados.
Então, tem essa tabela aí, gente, eu gostaria que vocês observassem, que é muito importante. Tem o primeiro cálculo, que é pelo valor da poupança, e aí a gente vai ter um rendimento de 614.721,38. E eu também fiz o cálculo pela taxa Selic, e vamos ter um rendimento de R$ 1.051.701,42. Passando para a terceira página. Por favor, me acompanhe aí. Cumpre salientar, até a presente data, o município já conta entre valores recebidos e em fase de liberação com um montante de R$ 9.748.208,53. Que aqui nós estamos afirmando aqui que o município recebeu esse dinheiro. Quando eu fui exonerado no mês de fevereiro, na jornada pedagógica, o município estava recebendo essa primeira parcela. Então, a gente afirma que o município recebeu essas duas parcelas. Entretanto, tomando-se como referência o valor original da primeira parcela de R$ 5.306.692,13 e aplicada a taxa Selic acumulada até setembro de 2025, obtém a quantia atualizada de aproximadamente R$ 6.358.393,55. Quando acrescido o valor da segunda parcela, de R$ 4.441.516,40, teríamos um total de R$ 10.799.909,95. Dessa forma, considerando que a segunda parcela ainda se encontra sujeita à atualização monetária, projeta-se que o montante efetivamente percebido pelo município será de aproximadamente R$ 11 milhões, que foi o que eu afirmei na nossa última sessão. Conclusão. Verifica-se, portanto, que o município de Ceará já dispõe de valores expressivos oriundos dos precatórios do Fundeb, sendo certo que o montante total a receber será ainda maior, em razão da incidência da correção bancária até a data do efetivo levantamento. Ressalta-se, ademais, que a definição do processo principal a prevalecer ainda depende da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que poderá impactar em valores finais. Assim, recomenda-se o acompanhamento rigoroso da tramitação processual, bem como a gestão responsável dos recursos já recebidos e daqueles que ainda serão disponibilizados, de modo a assegurar a correta aplicação em prol do desenvolvimento da educação e dos profissionais do município. Por fim, a sentença judicial, e aí está na sua mesa, presidente, a sentença judicial com final 0243, de 5/8/2025, decidiu que o município de Ceará deve aplicar 60%, última página, 60% da integralidade dos valores do Fundeb, inclusive os juros moratórios, na valorização do magistério, vedando qualquer tentativa de exclusão diferente. Caso a decisão judicial, como a decisão judicial é posterior ao recebimento da primeira parcela de fevereiro de 2024, em tese poderia haver dúvidas se os 60% se aplicaria apenas às parcelas futuras. Contudo, a sentença foi clara ao determinar que a subvinculação de 60% recai sobre a totalidade dos recursos, isto é, abrange valores já recebidos e os que ainda serão recebidos. Assim, em tese, a primeira parcela de 5,3 milhões também deve observar a regra dos 60%, ainda que tenha sido proferida depois, fato que deve ser colocado em votação entre os pares do município e o sindicato. Então, senhores, fazendo uma síntese do que nós temos uma primeira parcela no ano de 2024, que o município recebeu, e temos uma parcela no ano de 2025 que o município também recebeu. E aqui, eu quero fazer uma correção. Na nossa última fala, eu usei a expressão "pelo que vejo".
A expressão pelo que vejo significa que a pessoa está tirando uma conclusão ou formulando uma opinião com base em suas observações ou percepções sobre determinada situação. O uso do "u" no meio da frase é, na verdade, uma variação coloquial, sendo a forma padrão pelo que vejo. Essa frase pode ser usada para introduzir um ponto de vista que se baseia em evidências visuais ou informações percebidas até o momento. Exemplo de uso. Pelo que eu vejo, vai chover mais tarde. É melhor pegarmos um guarda-chuva. Você vai sair com guarda-chuva, só que você não tem certeza se vai chover. Pelo que eu vejo dele, ele não é a melhor pessoa para liderar o projeto. Não tenho certeza, mas pelo que eu vi, ela é mais velha do que você. Sinônimos que podem ser atribuídos. A expressão pode ser substituída por outras que tenham um significado semelhante. Ao que me parece, ao que tudo indica, aparentemente, pelo visto. Então, presidente, eu peço a correção, onde eu me refiro, na ata passada, de 2 para 1. É tão somente a correção que eu peço. A palavra 2 para 1, porque o município recebeu apenas 2 parcelas, e não 3, como eu fiz referência na sessão passada, não dando certeza. Minha fala está gravada e a expressão está lá. Então, nós temos um precatório sendo pago ao município de Ceabra. E aqui eu vou pedir a todos para a gente entender que o servidor público, ele é linha. Os gestores, eles são trem. Gestão passa. O servidor público fica. É linha. Então, quem deve aos profissionais de educação não é gestão A ou gestão B. Quem deve é o município de Ceabra. Mais cedo ou mais tarde, essa ordem judicial será validada. O juiz vai determinar que seja executada. E decisão judicial se cumpre. Pois bem, então, nós temos 2 parcelas, nós temos um valor que se aproxima de 11 milhões, aproximadamente, e nós temos uma categoria que já teve perdas demais. E o que eu peço a vocês que deem atenção, porque, com certeza, esse tema será pauta futuramente, e nós precisamos legislar sobre o assunto. E não é sobre a parte dele, é sobre o todo. Porque o precatório é de aproximadamente 12 milhões, mas corrigido vai dar bem mais. E falta uma última parcela. E vai chegar aqui para a gente fazer a votação. E o único pedido que eu faço é que a nossa categoria não seja mais uma vez penalizada. E a decisão judicial está aí para que todos possam comprovar. Presidente, muito obrigado pela parte. Obrigado a todos por terem a paciência de me ouvido. Eu acredito que ficou claro aí sobre a questão dos precatórios, que em breve chegará a essa casa. Como é de conhecimento de todos, a ata da última sessão ordinária já foi encaminhada para a ciência de todos os vereadores. Assim, nesse momento, passo para a votação da ata e, nesta oportunidade, quem discordar do conteúdo da ata, se manifeste novamente. Vereador Marcos Melo Ked. Até foi presente e não estava no momento da sessão, então... Presente momento, eu não estava na sessão, que estive ausente, estava no Congresso, então vou me abster do meu voto hoje, presidente. O vereador Nel, da Vaca Seca. Aprovado. Vereador Bebé. Aprovado. Vereador João Batista. Aprovado, presidente. Vereador Calfarias. Presidente, em relação ao que Altair estava falando, eu gostaria, assim, de um parecer geral dos vereadores em relação à fala dele.
É isso, vereador Cal. A ata ela está sendo com observação porque ele pediu a parte dentro dela. Aí nós só estamos votando ela da última sessão, só para votar. A alteração de Altair. Então, aprovada a ata. Vereador Altair, Eu aprovo a ata também com essa alteração, senhor presidente, e que se não com for possível, observação. com observação, e se não for possível, que conste na próxima ata. Vereador Giovanni, Aprovado. vereador Veículos, Aprovada. vereadora Nivalda, Aprovado. vereador Gleidson, Aprovado. vereador Negão de Mana, Aprovado. vereador Baiano. Aprovado. Nesse momento, aprovada a ata. Projeto de lei número 028/2025, de 19 de setembro de 2025. Autoria do vereador João Batista Santos. Dispõe sobre a denominação de vias públicas situada no loteamento Pedra Grande, no município de Ceabra, Bahia, e das outras providências. Projeto de decreto legislativo número 001/2025. De 2025, agosto de 2025, autoria do vereador Claudinei Gaspar da Silva, versa o presente expediente acerca da outorga concedida concessão de título honorífico do cidadão ceabrense, o ilustre senhor vereador Marcos Melquisedeque Silva Rocha, doutor Marcos, na forma e como indica das outras providências. Solicito o primeiro secretário Altair a leitura das indicações dos vereadores. Indicações. Indicação número 102, 2025, de Altair Sateles. Indico a mesa diretora na forma regimental, após a representação em plenária, que seja encaminhada ao Poder Executivo por meio da Secretaria de Obras e Secretaria de Educação, para que seja providenciada em caráter de urgência a presente indicação. Reforma do prédio escolar, desativado, e a abertura de uma turma de jovens e adultos na comunidade de Olhos d'Água do Basílio. Indicação número 104, 2025, João Batista dos Santos. Indico, nos termos regimentais, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a necessidade de ampliação da Escola Margarida Souza, localizada no povoado Bebedouro, neste município de Ceabra, Bahia. Indicação número 108/2025, Nelson Soares Vasconcelos. Indica a mesa diretora na forma regimental, após a apresentação em plenária, que esta solicitação seja encaminhada ao Poder Executivo, por meio do setor competente, para que seja providenciada em caráter de urgência a seguinte indicação. Abertura de uma rua ligando a Feirinha dos Velhos, situado na Praça Aurino Basto e Rua Castro Alves, ao início da Rua Barão do Rio Branco, entre o número 1 e 5, ao lado da ponte sobre o Rio Coxó. Indicação número 109 de 2025, de Claudinei Gaspar da Silva. Solicita por parte da Prefeitura Municipal de Ceabra e Secretaria Municipal de Transporte de Trânsito e Serviço em caráter de urgência a instalação de placas sinalizando em pontos estratégicos nesse município de Ceabra, Bahia. Haverá uso da tribuna livre com o cidadão Marcos Melquisedeque Silva Rocha, com o tema Casa de Apoio. Por 10 minutos. Bom dia a todos. Primeiro, fico imensamente honrado pelo nobre colega Claudinei, pelo título. Fico muito honrado, fiquei até surpreso, porque eu fiquei sem entender. Eu ouvi falar meu nome, mas não atentei o que estava falando. Muito obrigado, meu irmão, pela consideração e por esse título a todos os colegas aqui. Então, e falando aqui
Primeiro, agradecer essa casa, né? Bom dia a todos e a todas. Saúdo a todos presentes aqui nesse momento dessa casa, na pessoa do nosso presidente Marcos e a todas as autoridades aqui presentes. Pessoal, o tema de hoje, eu pedi ao presidente essa fala hoje, um pouco mais extensa, por questões não pessoais e não políticas, mas sim pelo anseio do povo. Então, vendo isso, para não me expor muito nas palavras, não perder tempo com elas, eu fiz um texto onde eu possa expressar tudo aquilo que precisa ser ouvido pelos que estão aqui e os que estão me assistindo. Falar do Poder Legislativo, a função do vereador vai muito mais além do que propor leis. Também cabe fiscalizar, acompanhar de perto a aplicação de recursos públicos, a qualidade do serviço oferecido à população e o cumprimento das responsabilidades do Poder Executivo. Esse é um dever constitucional que deve ser exercido com seriedade, ética e compromisso com os cidadãos, sem espaço para politicagem. É importante destacar que a fiscalização não é um ataque ou perseguição a prefeito e aos seus secretários. Pelo contrário, trata-se de uma ação legítima, necessária, para garantir que a gestão pública cumpra sua missão de servir à sociedade com eficiência e transparência. Também é fundamental esclarecer que não cabe ao vereador, isso que fique claro, marcar consulta na regulação, pagar passagem para Salvador ou para onde qualquer outro lugar, comprar medicamentos, distribuir cesta básica. O papel do vereador é representar a população e ouvir as denúncias e reivindicações e cobrar soluções do executivo e assegurar que os direitos do cidadão sejam respeitados. As denúncias recebidas de trabalhadores, moradores, são instrumentos valiosos nesse processo. Elas representam a voz da sociedade que aponta falhas e necessidades, que muitas vezes invisível para a gestão. Ao recebê-la, o vereador tem como dever de apurar, visitar os locais, dialogar com a comunidade e exigir providências. Assim, o trabalho parlamentar sério e responsável não se faz com favores individuais, mas com ações coletivas que geram resultados concretos para toda a população. É na fiscalização firme, transparente e sem politicagem que se constrói um mandato verdadeiramente comprometido com o interesse público. Dessa forma, entreguei ao secretário de Saúde e ao prefeito um ofício informando tais necessidades que foram encontradas naquele local da Casa de Apoio. Dentre elas, tivemos aí colchões rasgados, sem capas, excesso de pessoas dentro de uma casa que hoje, infelizmente, só cabe 50 pessoas, está tendo diariamente de 100 a 120 pessoas, locais que está inapropriado para o uso de pessoas estarem ali, e aí me vem a questão de dizer que é politicagem. Pessoal, o problema é que nós só sentimos a dor quando passamos por elas. Quando um parente daqueles que ficam dizendo que é politicagem, que estiver lá naquele leito, naquela casa de apoio, que precisa passar por ali, e ver o estado que se encontra, aí vão questionar. Então, assim, eu fiz meu papel com provas, tenho fotos e vídeos, porque, assim, não filmei ninguém, só filmei o local, tá? E outro problema, naquela unidade ali, que comporta as pessoas que vão com problemas de saúde, você não tem um profissional de saúde que fica ali 24 horas. Nessa situação, lá, inclusive, quando eu fui procurar saber, que faleceu uma pessoa lá, sem ter um apoio de um profissional lá dentro. Quando o SAMU chegou, a pessoa já estava em óbito. Então, assim, há uma necessidade, e isso, provas, eu não tenho nada aqui falando coisas vagas, não, tá bom? E o segurança, lá temos uma pessoa que fica lá naquela unidade, que ela faz tudo. Então, assim, ele fica lá dentro 24 horas, fica, mas ele não fica lá vigiando. Quando alguém abusina, alguém bate, ele desce para abrir. Então, assim, foi informações escolhidas, tá? E ao falar que eu fiz um ofício, e até o presente momento, não fui ainda recebido algumas informações por essa casa, nem do prefeito, nem do secretário. Claro que não foi em tempo hábil ainda, que eu entreguei semana passada o ofício.
Até o presente momento, o retorno sobre esse fato não chegou a essa casa. O recurso já tem a emenda hoje, que é quase assim, foi pedida pelo prefeito, quase 1,3 milhão, me corrija, viu, Denise, por favor, se eu estiver errado, que foi de emenda parlamentar, que assim o prefeito falou até em um vídeo, e dizendo que era para saúde. Eu espero, assim, peço a Deus que o prefeito possa utilizar e melhorar aquela casa de apoio, tá? Parede com mofo, o prédio sem pintura, sem estrutura, 2 pessoas dormindo num colchão de solteiro, tá? Que isso é um grande problema, um local que cabe 50 está dormindo 2 em uma cama. Imagine quem tiver com seu problema de saúde está passando por outro ali. Sei que não é fácil, mas tem um problema também que a população também tem que se comprometer. Tem pessoas que levam para lá 2, 3 acompanhantes, não tem cabimento. Tem pessoas que não precisam de acompanhante e levam acompanhante, então tem que ter um controle sobre isso, que aí não recai só sobre o prefeito, mas pela Secretaria de Saúde, para que tenha uma forma de controlar essa alta demanda de acompanhantes dentro da casa de apoio. E aí vem a questão de alimentos, a questão de algumas higienes, a falta, às vezes, de alimentos, e não foi conversando com várias pessoas dentro daquela casa, tá bom? Então, assim, com esse valor aí, que eu acho que o prefeito ele possa vir aí ajudar, não só a casa de saúde, mas as outras instituições de saúde, como exemplo aí uma UPA. Pena que não tenho como transmitir aqui hoje para vocês essas imagens, para que todos possam ver o real problema e não se achar que se trata de politicagem. Ao longo de quase 10 meses de gestão, venho recebendo diversas denúncias em todas as áreas, não só da saúde. Dessa forma, fiz meu papel como representante do povo, ao fiscalizar a casa de apoio, onde foi encontrar situações que não condiz com o local a qual as pessoas utilizam para tratamento de saúde fora do domicílio. E eu não posso aqui deixar de ressaltar também uma pessoa com o nome de Juvênia, que hoje é responsável pelaquela casa. Tanto pessoalmente daquela casa, como também pelo WhatsApp. As ligações, mensagens que eu recebi de agradecimento por aquela pessoa que está ali como coordenadora de hoje. Que Juvena dali faz das tripas corações. Ela compra, ela tira dinheiro do bolso dela, ela usa o cartão dela para poder estar ajudando. Se a casa hoje está sendo habitável, graças àquelas pessoas que estão ali, e principalmente Juvênia, que às vezes é alvo de ataque, e está ali naquela casa dando o seu melhor desde a época da gestão anterior. E graças a Deus só recebi elogios por parte dessa pessoa. Juvênia, você estiver me assistindo, continue sendo essa pessoa, 1.000, que para cuidar de diversas patologias dentro daquela casa, podendo abraçar aquilo ali com unhas e dentes e poder ser um local habitável para as pessoas que ali transitam. Continue assim, minha amiga, que Deus está olhando tudo que você está fazendo. Mas quero reforçar algo muito importante. Essa não é a guerra política. Não estou aqui para atacar A ou B. Sei da dificuldade da gestão pública, reconheço os esforços que vêm sendo feitos, mas também sei que ainda há muito a melhorar. O meu papel é justamente esse, é ser fiscal do povo, cobrar melhorias, garantir que cada ceabense tenha um atendimento digno e de qualidade em todo o seu município, em todas as áreas. Alguns opositores tentam distorcer esse trabalho dizendo que a perseguição obriga a política. Mas eu digo com serenidade, fiscalizar não é perseguir, é cuidar. Quem teme a fiscalização, teme a transparência, quem ama Seabra entende a importância de acompanhar de perto o serviço que afeta a vida do nosso povo. Meu compromisso não é com bandeira partidária, não é vaidade política, é com a população. Por isso, vou continuar firme, ouvindo as pessoas, acolhendo denúncias, fiscalizando e propondo soluções. A casa de apoio às unidades de saúde, às ambulâncias, a educação, meio ambiente, animais e povoados, etc. É com esse mandato que eu construo um mandato participativo e fiscalizador e responsável, sem politicagem. Com a atual gestão, foram pontuados diversos problemas na gestão anterior. Contudo, os problemas continuam, sem melhorias e sem resolução dos problemas já existentes até o presente momento. Não houve qualquer melhoria das citadas áreas. Foi muito falado isso no projeto em campanha. Não estou aqui condenando A ou B, mas se houve, naquele momento que eu estive presente ali naquela UPA,
ou foi alvo de denúncias, foi alvo de ataques, não só na UPA, como outras questões, eu posso dizer com propriedade, e hoje continua a mesma coisa ou pior. E aí eu digo 10 meses, por que não se fez nada ainda? Abriu-se postos, beleza, perfeito, parabéns ao prefeito, como eu dou. Eu dou de César o que é de César, mas precisamos melhorar o que já existe. Você não pode deixar uma coisa que já tinha um problema no começo lá atrás, que foi alvo da politicagem, e hoje, não ainda até o presente momento, não se houve melhora. Quando eu estive no comando da UPA, enfrentei, junto com os demais colaboradores, diversas dificuldades, que foi alvo de várias críticas, e mesmo assim, eu sempre dei o meu melhor. E não vai ser nessa casa, com esse mandato de 4 anos, que 4 anos está logo ali, que eu vou deixar de ser o que eu sou. Não vou mudar para agradar A ou B, de jeito nenhum. Quem me colocou aqui foi o povo e o meu partido, que junto eu tive como ser eleito. Então, eu estou aqui hoje brigando pelo povo, independente de lado político, que eu acho que, como o Neto, o prefeito, falou, a política acabou no dia 4 de outubro. E eu concordo com ele. Eu acho que aqui agora o prefeito é de todos, é meu, de todos vocês, que inclusive que estão assistindo. Foram várias críticas assim, sempre deu o meu melhor, para quase 200 atendimentos por dia que existia naquela UPA, de domingo a domingo. Era essa quantidade de atendimento que tinha naquela UPA. E foram até partos foram realizados ali dentro, que não foram poucos, tá? Ali foram realizados e poucos vereadores naquela época fiscalizaram ou fizeram alguma denúncia. Mas mesmo assim, ninguém teve a ousadia. Fizeram denúncia, fizemos, mas ninguém cobrou. Eu mesmo cobrei alguns vereadores da época. Fiz, cadê a reforma? Cadê a melhoria? Não, é o prefeito, é não sei quem. Sempre passando a bola para alguém, tá? Mas hoje, depois de quase 10 meses, ainda continua a mesma situação. Quando falam da época de que eu não fiscalizava, pois na época eu não era vereador, eu era coordenador da UPA. Eu não tinha como fiscalizar. E se hoje criticam porque na época de Fábio eu não fiscalizei, então façam melhor do que eu fiz. Fiscalize, use o poder de estar na gestão hoje e denuncie. Por que não fazem isso? Agora, quando um vereador desse aqui se manifesta em bem da população, bem comum, aí diz, na época você não fiscalizava, como eu vou fiscalizar? Se na UPA já era um problema ao quadrado. E ainda queria vocês para fiscalizar? E quem foi atendido por mim lá na UPA sabe que eu nunca olhei para lado A e lado B. Eu atendi pessoas. Eu cuidei de pessoas. Essa é a minha profissão. E eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu não tenho na testa de ninguém quem votou em Neto, quem votou em Fábio, quem votou em Neném, quem votou em Dalvo, quem votou em... Não me interessa. Eu vejo pessoas. Agora, tem uns que têm um amor político maior. Vereador. E não é meu caso, tá bom? Passando aqui, então, essa Casa Legislativa, quem faça suas denúncias, essa casa está aqui, meu gabinete está aqui, meus assessores estão aqui, e essa casa está aqui para poder ajudar a população. Então, não posso aqui deixar de expressar, né, todo o carinho a todos vocês que, inclusive, pelas redes sociais, me deram apoio, tá? Um vídeo aí de quase 20 mil visualizações, não são pouco para um tema, coisa simples de resolver, fácil de resolver, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom trabalho devidamente, e continuarei fazendo meu trabalho como manda a lei. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo também. Obrigado, presidente, obrigado aos colegas aí. Convido o cidadão Edemir Pires, secretário de gabinete do Executivo, por 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. Na próxima sessão passada, nós tivemos aqui nesta casa uma linda apresentação, Mulheres Negras. Nós que somos de um estado mais negro do Brasil, sabemos do que passa os negros nessa sociedade, muitas vezes de uma tradição racista. Então, aquelas mulheres que têm a coragem, né, de ir em busca, de mostrar a cara, porque muitos ficam até receosos de se mostrarem, porque muitos dizem que
determinado departamento não é para negro, negro não pode ser médico. Quando aparece um negro médico, se diz, é um negrinho que está lá, tal. Então, nós somos vistos, ainda somos vistos dessa maneira, em boa parte de nossa sociedade. Então, parabenizo elas, e elas com mais coragem do que nós, porque elas mostram as caras. E muitas vezes os homens negros não têm coragem de fazer o que as mulheres negras fazem, né? Então, parabenizo elas e parabenizo a Câmara pelo apoio que foi dado a elas, né? De imediato, naquela mesma sessão, houve a palavra bíblica, né? Pela senhora Casimira, junto com mais duas colegas, trouxe uma paz para esta casa, para todos nós, aquela palavra bíblica. Depois elas cantaram o hino delas e foi muito bonito. E, de imediato, senhores vereadores, eu quero fazer um pequeno lembrete pela pessoa que foi Giovanni, pai, quando ele se dispôs a buscar aquela área para ser construído o Mercadão, que ali naquele tempo eram umas mangas, os lugares onde as pessoas prendiam os animais, e Giovanni, corajosamente, teve coragem de iniciar aquele Mercadão. Nós que fazíamos parte do grupo naquele tempo, chegamos a reunir com eles, falando, nós vamos perder as eleições, que o povo, o empresariado de Ceabra, não aceitava que a feira de Ceabra saísse daquele local. E eu fazia parte daquele grupo, do então prefeito Giovanni, e nós reunimos Edemir, Erivaldo, o saudoso Salvandi, o saudoso Erivaldo, assim, todos eles, e nós com medo de perder as próximas eleições, porque Giovanni estava tendo aquela coragem de levar aquele Mercadão. Então, Giovanni, você, na mudança de nomes, colocar o nome de seu pai naquela rua foi muito bem colocada, assim como também essa que sopra o Isba, ter colocado o nome de Rochinha, porque foram pessoas que teve o seu legado e são duas pontes que foram buscadas através deles. Então, muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem estudado, muito bem procurado, e foram as pessoas certas dedicadas para tal. Quero dizer aos vereadores que aqui por esta casa já se passaram muitos, e uma das palavras que continua atuando na minha mente foi da professora Marilande Queiroz, onde um dia, onde estou, ela olhou para nós, na época o vereador, e falou, vocês representam Ceabra, vocês representam o povo de Ceabra. Aqui é a Casa de Leis. Se na prefeitura tem leis feitas por vocês. Então, vocês são os homens que representam o município. E as leis que regem o município de Ceabra, todas elas são passadas por esta casa. Então, esta casa merece muito respeito, porque é daqui que saem as leis que regem o nosso município. E Dona Marilande tinha esse cuidado, cada vez que ela usava a palavra, ela olhar para a gente de frente e dizer isto. Ela que era historiadora, professora e empresária. Então, a gente sente a necessidade de vocês serem mais procurados, porque são vocês que a população enxerga para cobrar. Uma maioria da população não sabe que o vereador não pode dar a receita, não pode dar a consulta. Muitos batem na porta do vereador como juiz de paz, juiz de direito, como delegado, como médico, enfim.
O vereador, para uma boa parte da nossa população, é visto desse jeito. E por que é visto desse jeito? Pela condição de nosso povo. Porque é difícil encontrar, como o Marcos falou, às vezes uma UPA aberta ou uma UPA com disposição de atender 20, 30, 40, 50 pessoas. Então, muitas vezes, é por isso que recai em cima do vereador esse peso. Mas tem melhorado, né, e vai melhorar muito, tem melhorado de antes e vai melhorar muito, com fé em Deus. Eu tinha, na sessão próxima passada, quando o professor e vereador Altair falou, referente aos precatórios, que ele fez a correção, né? Eu fui buscar, Altair, os outros vereadores, as referências que foram passadas por aqui, porque eu não tenho todas, e trouxemos até o extrato da Caixa Econômica Federal, do dia 10 de 9 de 2025, o que tem disponível em conta, que foi realmente aquele saldo que o Altair falou, de R$ 4.441.516,40. Houve, sim, aquele valor de 5.300.000 e alguma coisa, que foi no mês 2 de 2024, por motivo da gestão atual. Quando se fala quem deve à prefeitura, isso é fato. Quem deve o INSS de 1900 antigas datas é a prefeitura, quem deve precatório é a prefeitura, não é a pessoa que passou, isso é fato. Mas, como o prefeito atual entrou na gestão no dia 1º de janeiro de 2025 e não encontrando o saldo na conta do precatório de 5.300.000, ele não pode chegar na conta da Secretaria de Educação e pegar o dinheiro, os 60%, e distribuir à classe. Acho que não pode, né? Porque tem leis, tem o orçamento que exige isso. O orçamento da prefeitura, é bem claro que o prefeito tem que usar o que está orçado. E como esses 5 milhões que foi usado na gestão passada não estava em conta, o prefeito não pode pegar e tirar da educação ou de qualquer outra rubrica e pagar ao pessoal. Então, o dinheiro que a prefeitura tem disponível é de 4.441.000. Mas eu acredito que a justiça vai dar ganho de causa à classe, porque é claro que é lei, e a partir da hora que a justiça dá ganho de causa à classe, o prefeito aí já tem condição de pegar o dinheiro e fazer pagamento à classe. Esse é referente a esse ponto, mas Altair já tinha deixado muito bem claro o sentido desse dinheiro. E quero dizer aos vereadores que quando quiserem passar qualquer demanda com qualquer um dos secretários, se não tiver facilidade de encontrá-los, pode entrar em contato comigo e eu marco o encontro desse vereador com esse secretário. E, indo além, esta casa, tem o poder de convocar qualquer secretário. Ela tem o poder de convocar qualquer secretário, porque é direito da casa. Assim como, se for buscar aí as leis, vocês têm todas as leis nas mãos para fazer cumprir. E aquilo que o executivo não cumprir, aí é a justiça que vai fazer cumprir. Mas quero colocar à disposição a minha pessoa para trazer as demandas que foram, como essas do doutor Marcos, vou levar ao secretário de Saúde, vou marcar um encontro com o vereador vai ter essa oportunidade e o secretário vai ter a condição de se defender ou dizer até que pé está essa necessidade, aonde ele vai procurar fazer. Essa é as minhas palavras de hoje, quero agradecer mais essa vez essa oportunidade por estar falando para nossos vereadores, para nossos representantes, e quero colocar à disposição de todos eles e dizer que se a demanda, se não for fácil para chegar até o prefeito, ou até
o secretário, estou à disposição. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 022/2025, autoria do Poder Legislativo, o vereador Altair Sateles dispõe sobre a denominação de uma rua em projeto localizado no povoado de Bebedouro, o qual passará a se chamar a Rua Reinaldo Batista da Rocha e das outras providências. Considerando que o referido projeto tramitou regularmente nessa casa, obtendo parecer favoráveis nas comissões temáticas e pertinentes, submeto a apreciação e votação do plenário. Passa a votação por meio de chamada nominal de cada vereador que deverá se manifestar a favor ou contra. Vereador Marcos Melquisedeque. Aprovado. Vereador Nel. Aprovado. Vereador Bebé. Aprovado. Vereador João Batista. Aprovado, presidente. Vereador Calfarias. Aprovado. Vereador Baiano. Vereador Negão de Mana. Vereador Gleidson. Vereadora Nivalda. Vereador Ney Veículos. Aprovado. Vereador Giovanni. Aprovado, e gostaria de fazer uma ressalva, parabenizar o vereador Altair pelo projeto e pela qualidade de que o projeto foi feito. É só o nome de rua, mas você teve o cuidado de pegar o abaixo-assinado dos moradores, da comunidade, com croquis e tudo, então acho que é assim que deve ser feito. Eu gostaria de parabenizar meu amigo pela atitude aí. Vereador Altair. Aprovado. Com 12 votos a favor, declaro aprovado o projeto. Em continuidade do trabalho, passa a fase de explicação pessoal, a oportunidade em que franqueia o prazo de 5 minutos para a manifestação dos vereadores interessados. Franqueada a palavra. Bom dia a todos e a todas. O colega Marcos, né, o vereador Marcos, falando sobre fiscalizar. Realmente, Marcos, infelizmente, né, é isso. Fiscalizar, para quem não aceita, é mesmo uma politicagem, né? Por exemplo, assim, no início, em janeiro, me falaram que não pode falar do que não está bom. Mas eu não entendi. Falei, como que eu não posso falar de um trabalho que não está bom? Se a pessoa está ali para trabalhar, não está fazendo um bom trabalho, não pode falar. Eu não entendi. Mas hoje, realmente, é isso que você falou. Por exemplo, assim, as pessoas falam, o vereador é para fiscalizar. Certo, é para fiscalizar. Só que a partir do momento que ele fala que um trabalho não está bom, que tem um funcionário que está tratando mal as pessoas, o cidadão, ele começa a ser perseguido. A verdade é essa. Aí já começa a falar que não pode falar, essas coisas mais. Isso foi o tempo todo, a política sempre foi isso. Infelizmente, viu, Marcos? Por exemplo, eu falei com vocês aqui na Câmara sobre a dentista da Lagoa. Eu não sei por que eu fiz aquela besteira. Por que foi uma besteira? Na verdade, eu não sabia, mas todos que eu mandava ofício e conversava, sabia que ela ganhava menos do salário de um técnico de enfermagem. Só eu não sabia. Quer dizer, eu fui um brinquedo para alguém. Para quê? Para me queimar com as pessoas. A verdade é essa. Aí, quando eu vi que nada resolvia, eu falei, eu vou conversar com ela. Aí a pessoa me falou, não, não conversa não e tal. Eu falei, mas dentro de mim não mudou, porque tem coisas que a decisão é da gente. Eu chamei a dentista, conversei com ela, falei, minha querida, você não quer trabalhar? Porque seu concurso é 8 horas. Você só está trabalhando pela manhã. É tanto que eu já até levei para a Câmara. Ela me respondeu, eu fiquei muito triste, né, de saber que eu estava fazendo aquilo com ela. Ela me respondeu, mas a senhora sabe quanto é meu salário? Eu falei, não. Ela falou, eu ganho menos que um técnico de enfermagem. E por esse motivo foi feito, eu tive uma conversa e foi uma combinação para todos os dentistas atender de 8 a 10 pessoas por dia. Como eu tenho um filho e preciso ter uma renda a mais,
eu pedi para à tarde eu ter outra renda, né? Quando ela falou aquilo, eu percebi ali que isso devia ter me falado desde o início, quando eu falei das 10 pessoas. Então, isso é politicagem? É falta de respeito? Claro que sim. Claro que sim. E é isso. Aí eu voltei para ela e falei: olha, minha querida, eu estava buscando atender mais pessoas devido à demanda de 10 povoados que faz parte do PSF, mas jamais prejudicar um ser humano. A partir de hoje, você vai voltar a trabalhar pela manhã, atendendo as 10 pessoas. E eu vou tentar correr atrás para ter mais um turno de dentista. Eu continuo falando, eu corri atrás para aumentar a quantidade de atendimento. Não estava correndo atrás para prejudicar ninguém, mas era essa imagem que era para ter passado para ela. E passou. Mas eu tive uma conversa com ela, eu acredito que hoje, se ela for procurar quem é Nivalda, ela vai ter certeza. Só pensa em ajudar, jamais prejudicar um ser humano. Quando o Marcos falou, eu pensei, ele está correto, sim. E se a gente, às vezes, a gente confia tanto, que às vezes a gente acaba fazendo a besteira que eu fiz. Jamais prejudicar alguém, né? Que foi a impressão que quis passar para essa moça. Eu pedi desculpa a ela e falei com ela, eu vou correr atrás para aumentar mais um turno no PSF e talvez em todos, quem sabe, se a gente não consegue. Aí sim, é fazer diferença, é sinceridade, jamais brincar com o sentimento das pessoas. E é muito difícil. E a política em si é isso. Quando um eleitor fala que algo não está bom, ele é perseguido. Todo mundo sabe disso. Mas o vereador é muito mais. É muito triste a nossa realidade. Mas vamos ter fé que irá melhorar, com fé em Deus. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, a todos aqui presentes. Saúdo a todos em nome da vereadora Nivalda. Parabenizar meu colega, meu amigo, Marcos Melquisedeque, viu, negão? Melquisedeque, pela indicação aí do vereador Ney, pelo título de cidadão ceabrense. Não como vereador, Marcos, que você só tem aí 9 meses como vereador, mas pelo trabalho humanitário que você faz em Ceabra desde o dia que você chegou aqui. A gente sabe disso, você nem pensava em política, você atendia as pessoas nas casas, atende ainda as pessoas nas casas. Muitas idosas, você ia nas casas fazer o curativo, levar um pouco do seu conhecimento. Isso você faz há muito tempo. Então não é politicagem, não é política, é do seu coração. E por isso, por esse motivo e mais alguns que você faz como cidadão, que eu acho justo a homenagem, eu acho que é importante os vereadores saberem que para se dar um título de cidadão a Ceabrense ou qualquer outro município, uma das prerrogativas é essa, é o que esse cidadão ou essa cidadã fez e faz em prol do município. E você é um cara merecedor desse reconhecimento. E precisamos até nos reunir, porque tem outras pessoas que a gente precisa em vida, né, Demir? Tá fazendo esse tipo de reconhecimento. Então, parabéns. E com relação à Casa de Saúde, é esse mesmo, meu irmão. Esse é o nosso papel. É fiscalizar e apontar para a gestão os erros, para que a gestão possa corrigir. Porque a gestão ela não tem como estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Então, o papel do vereador, Nivaldo, é esse. Não fica agoniada se A ou B crítica. Geralmente, quem critica é aquele carrapatozinho que fica ali, para não dizer puxa-saco, mas aquele que fica ali puxando o saco do prefeito ou do secretário é aquele que critica, que esse não vai para lugar nenhum. O seu papel como vereadora tem que ser feito porque você foi eleita pelo povo, principalmente pelo povo da Lagoa. E a Lagoa é o maior povoado do nosso município. É praticamente uma cidade. Então a demanda da Lagoa é muito grande. Não só a Lagoa, como aquela região toda ali. Então precisa realmente de uma vereadora, do vereador ativo, que mostre e que aponte os problemas.
Se a gestão entender que você está errada, eu acho que a gestão é que está errada. Porque é muito importante a gente estar aqui na Câmara apontando os erros, para que sejam corrigidos. Com relação à fala do vereador Altair, eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez pela coragem. E é um ponto importante. Eu sinto aqui, Altair, não fazer 10 meses de governo, sinto falta da PLB. Até para a gente discutir esses assuntos. Porque eu queria saber de Demir aqui, ele disse que os 5 milhões não está na conta, não tem nada nessa conta, ou tem algum dinheiro dos 5 milhões, ou está zerada a conta dos 5 milhões que entrou em fevereiro de 2024. 14 mil reais. Então nós temos 4 milhões alguma coisa, mais 14 mil reais. Precisa saber, e a Secretaria da Educação precisa nos informar, é o que foi feito com esse dinheiro na gestão passada. Pronto, é isso. Eu acho que é importante. É importante que ela venha porque 60% é dos professores. Isso já é pré-batido, ponta virada. Então, são 3 parcelas que vão entrar desse precatório. Entrou 2 parcelas, não é isso, Altair? Vai entrar mais uma parcela ainda. Então, precisamos saber se a gestão anterior usou já esses 5 milhões correspondente aos 40%. E aí fica claro que, se foi isso, se ficar prestado conta de que a prefeitura da gestão passada usou os 5 milhões correspondente a 40%, esse dinheiro que entrou agora e o dinheiro que vai entrar, automaticamente corresponde aos 60% e é dos professores. Né? Porque se a gestão anterior usou indevidamente, ele vai responder judicialmente. Precisa ficar claro aqui. E esse levantamento é importante e seria interessante se a PLB aparecesse. Parece que não tem mais a PLB em Ceabra, né? Nessa gestão de Neto aí, eu não sei se está tendo ainda. Seria interessante que a PLB aparecesse para poder a gente discutir e debater isso aí, né? Eu acho que é um ponto muito importante, voltar aí. Parabéns aí pela sua coragem e pela sua... não foi uma denúncia, mas um aviso do dinheiro que está disponível aí para a classe. Parabenizar a Ademir, que desde a primeira eleição de Fabrício faz parte da política de Ceabra e está aqui hoje sempre colaborando, tirando dúvidas. Eu acho que isso é importante, esse contato da gestão com a Câmara. E parabenizar você, porque às vezes não é fácil, né, tomar porrada, mas você sabe absorver isso muito bem, você tem essa expertise, você tem essa experiência. E a gente não está aqui só para criticar, a gente está aqui para criticar, mas para trazer soluções. Tem um projeto aqui, Demir, que foi tirado da pauta na sessão passada pelo vereador Cal, ia ser colocada hoje, nós pedimos para tirar, que é um projeto mudando uma lei já existente do Código de Ordenamento do Solo e Postura, tirando os 200 metros de bares e restaurantes de hospitais e escolas. E a gente queria, foi colocado aqui a sugestão do presidente, para a gente debater isso mais, não só com a classe, que é o pessoal dos trailers ali, com a prefeitura, com a vigilância sanitária e com as pessoas interessadas, porque não é simples você está o tempo todo mudando uma lei já existente para beneficiar A ou B. Eu acho que a gente tem que pensar em Ceabra para 20 anos, 30 anos. Nós sabemos que os trailers estão na Praça da Bandeira de uma forma provisória. Inclusive ontem eu vi um vídeo do Capitão Curisco, né, que conseguiu aí, com a gestão, voltar a tocar e anunciando que vai ser na Praça da Bandeira, de frente à maternidade e de frente à igreja Bom Jesus. Então, isso precisa ser debatido. As pessoas precisam comercializar? Sim, claro, com certeza. As pessoas precisam se sustentar? Sim, claro, com certeza. Agora, não pode a gestão tirar o problema das costas dela e querer colocar nas costas dos vereadores. Essa responsabilidade do comércio, dos trailers, é exclusivamente da gestão. Surgiu até, Demir, que leve para o prefeito, que ele crie realmente, que ele consiga aí, ou com recurso próprio, ou com recurso do governo, um espaço decente para esses trailers ficar.
porque ali ele está no meio da rua, atrapalhando comércio e moradores, numa praça que era para os familiares levar seus filhos para poder passar um domingo e tal, e hoje está funcionando como bar e restaurante, e agora com a indicação de música ao vivo, uma vez por semana, se tiver missa, eu não sei como é que vai fazer, e se atrapalhar a maternidade, eu não sei como é que vai fazer. Então é um assunto que não é só chegar na Câmara, a gente colocar e votar, é um assunto que a gente precisa debater com a sociedade e com os interessados, porque não é só chegar e mudar uma lei para beneficiar 1, 2 ou 3 ou 10 pessoas ou 10 comerciantes. Eles precisam ser beneficiados, sim, precisam ser respeitados, sim. Agora a prefeitura tirou eles do comércio, do centro, botou provisoriamente na Praça da Bandeira e agora quer mudar a lei, que é uma lei baseada em lei federal, para poder regularizar uma coisa que é irregular. Então a gente precisa sentar, chamar a classe aqui para discutir, chama o jurídico da prefeitura com o jurídico da Câmara. Essa foi a sugestão que a gente deu ao presidente, para que a gente possa chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo. Então, esse é o papel da Câmara, é a responsabilidade justamente na proteção das leis. Não é só criar, mas também proteger. Então, a gente precisa também proteger. Mas eu acho que essa casa, ela vem colaborando com a gestão, mesmo que seja com denúncias, mesmo que seja com fiscalizações. Isso é que dá um norte para o município. Então, parabéns a todos os colegas vereadores que vão às ruas, que denunciam, que criticam, que façam crítica construtiva para o desenvolvimento do nosso município. Desde já agradeço de todos e muito obrigado. Só explicando melhor aqui, aonde o prefeito me ligou falando da fala de Altair na sessão passada, não foi crítica. O que ele falou é o que ele recebeu. Aí você quer o questionamento que o dinheiro caiu da outra gestão e você quer uma explicação para onde foi o dinheiro. É só isso para ficar claro, não é que caiu o dinheiro na gestão atual. É um dinheiro que tem que ser fiscalizado, que são realmente os professores, e que vai ser fiscalizado, né, Altair? É só para ficar claro tudo isso, que consta também ata isso aí. Bom dia mais uma vez. Eu queria iniciar parabenizando a Prefeitura Municipal de Ceabra. Nós fizemos indicação de uma passagem de água no povoado do Pau Vermelho e que está sendo atendida. Estão construindo lá essa passagem de água, é importante para a comunidade, porque agora no verão vem as chuvas e as comunidades ficam ilhadas. Dizer também que nós fizemos indicação também ali na Pedra de Amolar, que é uma passagem de água importante também, e que tem uma comunidade lá, quando o rio desce, fica ilhada, sem poder acessar a cidade de Ceabra. Na comunidade do Baixãozinho tem uma questão grave lá, que é a questão da água. Eles me passaram mensagem aqui agora. Tem dois poços, um que está desativado e um que foi aberto agora, mas ele não está concluído ainda, e a comunidade está clamando por uma solução de limpeza desse poço antigo e da instalação desse poço novo, né? Então a gente chama a atenção disso aí. A informação que o secretário trouxe para a gente é muito importante. O secretário afirmou aqui que o dinheiro referente a esses 5 milhões não está na conta. Pois bem, se o município de Ceabra já fez uso desse valor, e se vocês observarem, vai corresponder justamente aí a aproximadamente 40%. Essa segunda parcela que caiu e a próxima, para garantir a sentença que o juiz já determinou, seria dos professores. Então, eu peço que todos os vereadores fiquem atentos, que esse valor de 4 milhões que seja repassado à categoria na integralidade, para garantir o que já foi determinado por lei. Então, peço a todos que fiquem atentos, porque essa questão irá chegar aqui para a gente julgar, presidente, e aí a gente precisa tomar decisão assertiva. Falta uma parcela cair ainda, porém, eu acho que já houve uma reunião com a categoria, mas é interessante, sim, que a gente fique atento a essa questão dos precatórios. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, referente aos precatórios,
repara bem, a responsabilidade da atual gestão, é com o que entrou na gestão do atual prefeito. Então, os 4 bilhões e 400 e alguma coisa, o prefeito tem, por obrigação, de 60% ser da classe e 40% ser gasto em educação, estrutura da educação. O próxima parcela, que chega a 5 milhões e alguma coisa, é mais uma obrigação do atual prefeito, terá 60% e fazer a mesma coisa. Os 5 milhões que foram gastos pela gestão passada, o prefeito atual pagará por força da justiça. Fica bem claro, os 5 milhões não existem em conta da prefeitura. O prefeito não pode tirar de nenhuma rubrica esse dinheiro e pagar a classe e nem gastar na estrutura da prefeitura. Isso é muito claro, gente. 60% da classe e os 40% da estrutura da prefeitura, a gestão passada gastou. Eu não estou dizendo que roubou, que não roubou, que não, a gestão passada gastou. E ele não é obrigado a pagar? Não. Porque ele fez prestação de conta, ele gastou o dinheiro. Então, a gestão atual não vai pegar do 40%, não. A gestão atual vai tirar 60% do dinheiro e passar para a classe, como foi rateado na época que Altair era secretário. E 40% vai ser gasto na estrutura da educação. Os 5 milhões futuros serão da mesma forma. Esse gasto, está parecendo que querem fazer uma negociata. Vão pegar 40%. Não, senhor. O prefeito vai pegar 40% do dinheiro que entrar do precatório e gastar no estrutura da prefeitura. 60%. Não. Os 5 milhões e 300 e alguma coisa vai ser pago por força da justiça. No dia que a justiça mandar o prefeito pagar, quem até falou bem claro, a justiça mandou, cumpra. Só isso. Está muito claro. Não tem negociata, não. Então, 40% é de vocês, 60% é de vocês. Não, não tem. Isso não existe no poder público, porque ele tem que fazer prestação de conta. Ele vai fazer prestação de conta do que entrou na gestão dele. Porque se ele pudesse fazer assim, ele podia pegar o dinheiro e tirar e pagar. Não, não pode. Então, só isso, Obrigado. viu, presidente? A lei é clara, como diz aquele rapaz lá da Globo, né? A lei é clara, então... Muito bem claro, o prefeito de Ceabra vai ter essa obrigação de pagar 5 milhões, mas por força da justiça, Altair tem até o número do processo, eu tenho ali também, então, é só isso. Eu quero deixar claro a todos que o responsável por todo esse dinheiro é o município. O gestor só é o administrador dele, mas cada um responde dentro do seu mandato, como Rochinha responde no dele, Fábio vai responder, Neto vai responder, tudo de maneira legal. Eu quero agradecer a fala do presidente Nemir e deixar claro isso aqui para todos. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos, em nome do meu amigo Carlos, nosso negão de Dora. Começar aqui falando sobre essa situação dos precatórios, que o nosso, graças a Deus, posso falar assim, que essa casa está bem representada com o nosso vereador Altair, assim como agradecer também aqui a fala de Marcos, representando a saúde, e como é importante para essa casa hoje termos pessoas que representam a saúde e a educação. Como nós temos também aqui os nossos vereadores que representam a nossa comunidade rural, Baiano, Bebé, Negão de Mana, Gleidson e Nel aqui, nosso Nel da Vaca Seca e João Batista. Eu acho que essa casa está bem representada. E Ney Veículos, né, Ney? Ney saiu aí, não vi Ney, que representa o povoado do Vale do Paraíso. E temos aqui, eu vou falar, calma, gente, Nivalda vai ser por último, que é a nossa representante feminina, mas vou falar depois. E temos aqui o Giovanni, Calfarias, Altair, Marcos e Marquinhos, nosso presidente, que eu acho que essa casa hoje ela está bem representada.
Gostaria de deixar isso aqui, porque às vezes a vida do vereador não é fácil e parece que o vereador não faz nada e nós fazemos muito. Gosto sempre de deixar isso bem claro. Essa questão do precatório, Altair, como o vereador Giovanni falou, seria muito importante que a PLB voltasse a essa casa, não voltasse aqui só no momento de crise, mas que voltasse aqui para dar alguma satisfação, falar como é que está o andamento desse precatório, porque é importante, é para eles mesmos. O Altair é professor e os outros também são professores, isso é importante. Fica aí. Gostaria de que tivesse alguém aqui na próxima sessão da PLB. Aproveitando, Demir, lhe agradecendo, igual o Giovanni falou, poder estar aqui sempre, falar sobre algumas reformas de estrada, pedir à Secretaria de Transporte, do secretário Marcílio, e aproveitando aqui a manutenção e a reforma da estrada da Palmeirinha, Laranjeira e do Mucambo. E, ao mesmo tempo, falasse como seria importante que o vereador, ao fazer aqui seus ofícios, fazer sua cobrança em cima dos povoados, das pessoas também da comunidade rural, que esses secretários, eles dessem uma devolutiva para a gente, né, Marcos? Porque, às vezes, a gente cobra e não tem a devolutiva. Essa devolutiva, ela pode, às vezes, não sair de imediato, que vai reformar agora em outubro, em novembro, mas que tenha um cronograma. Como eu falei antes aqui, nós temos um cronograma para a festa, temos que ter um cronograma também para a reforma das estradas, para a saúde. O Marcos falou em relação à UPA. Agradecer, eu vi o prefeito, nosso prefeito Neto, falar que recebeu uma emenda aí do Daniel pela saúde. Poderia aproveitar, não sei, vamos ver, a reforma da UPA, que está precisando. Então, fica a dica, né? Não sei se o pensamento é esse, mas fica a dica aí. Também gostaria de ver, Demir, depois vou até pedir essa casa para fazer um ofício ao secretário de Saúde, Marcos. Até um tempo atrás, a especialidade de ortopedia, lá no Hospital da Chapada, no nosso regional, tinha um atendimento bom. Hoje está suspenso o atendimento. Então, o município, com essa parceria com o Estado, não vejo dificuldade para esse atendimento voltar. Inclusive, ao mesmo tempo, ver outras especialidades que eu estou sempre cobrando aqui. Essa questão dessas especialidades, principalmente ortopedia, porque às vezes a pessoa vai no clínico geral, ele indica o ortopedista e a pessoa fica aguardando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não é justo. E, como vocês falaram aqui, eu deixei praticamente quase por último para falar com Nivalda. Eu ando na região de Nivalda e vejo sua luta, Nivalda. Você está de parabéns, porque o seu trabalho é de corpo a corpo. Eu acho que a gestão tem que aproveitar um pouquinho mais sobre as demandas que você traz para poder atuar no seu povoado, na Churé, na Mata da Onça, na Lagoa da Boa Vista, no Vale do Paraíso. Então, o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho é importante, como todo o nosso trabalho aqui dos vereadores. Essa questão, Marcos, que você falou em relação à Casa de Saúde, sempre converso com o Juvênia e passando para Ademir também, passando a bola para Ademir. E o nosso trabalho aqui não é ficar fazendo politicagem nem falando mal da gestão. É procurando uma forma de agilizar e de resolver para o cidadão ceabrense, melhorar o atendimento. O cidadão ceabrense ultimamente tem reclamado que tem saído daqui no ônibus da regulação, chega de madrugada e na maioria das vezes não tem um local para descansar. Está faltando leito, né? E essa questão, nunca tinha parado para pensar, por isso que é bom ter um técnico na área, que é você, o nosso representante da Câmara aqui da Saúde. Como nós nunca paramos para pensar nisso. Uma casa de saúde não tem um profissional de saúde.
Temos que pensar nisso, né? Tem que ter o profissional de saúde. Então, vou agora só agradecer mesmo aqui e agradecer, Demi, mais uma vez. E, Demi, quando eu dirijo a palavra para você, é porque você é o representante do Executivo e você é nossa ligação legislativo e executivo. E obrigado por estar aqui sempre aqui. E obrigado a todos. Acho que foi só hoje mesmo aqui. Mas eu vou ter algo para falar aqui a mais. Desculpa aí. E Giovanni falou, Giovanni, sobre o Código de Posturas. E quando eu retirei o projeto, é que quando esses trailers, Marcos Rocha, Marquinhos, Negão, meu amigo, estavam lá na praça, lá eles estavam da mesma forma que eles estão aqui hoje. Então, essa pressa de mudar a lei para poder legalizar, eles também estavam lá de uma forma ilegal. Então, eu acho que a prefeitura, como o Giovanni falou, nós temos que rever e ver, nesse momento, a questão de um local adequado para que tenha esse entendimento, para que os barraqueiros, o pessoal do trailer, não fique pensando que essa casa está contra. Essa casa é a favor, e é a favor que legalize da forma correta, não mudando as leis que já existem aqui no município. Muito obrigado, boa noite, bom dia. Nós estamos de dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, nossos colegas vereadores, senhor presidente. Quero agradecer a todos aqui presentes, nossa amiga Demi Pires, né, chefe de gabinete. Registrar também a presença do amigo Frank Land, o nosso ex-vereador, né, nossa cidade. Queria parabenizar, né, o amigo Claudinei, né, por ter dado esse título de cidadão mais que merecido, né, para o nosso amigo Marcos Melquisedeque, que é você é daqui da cidade, né, irmão? Você é merecido esse título aí. E quero agradecer aqui a Prefeitura, né, Municipal de Ceabra, por sempre estar atendendo os meus pedidos, né, na gestão aí né, da pousada de Jardim de Jatobá, onde essa semana mesmo a gente teve o apoio total da Prefeitura com o campo de Jatobá, que quem já jogou bola lá sabe, era cheio de pedra, as traves já estavam tudo enferrujadas, tudo acabado, né? Então, eu conversei com o Neto, cedi meu terreno lá para retirada do material, colocamos todo o material possível no campo. O campo hoje está top, né? Graças a Deus, graças à gestão. E colocamos tudo novo lá. Trave, rede, né? Agora só agradecer mesmo. E por ter dado essa força no esporte do nosso lugar, né? Nosso Jatobá. E também queria agradecer aqui pelo apoio, né? Que a prefeitura me deu na abertura das valetas lá que eu consegui a encanação, a rede nova para a rua nova lá de Jatobá, onde o pessoal estava com dificuldade de água, né? E eu consegui essa rede junto com o gerente da Embasa. Então a gente já colocou, a prefeitura deu totalmente todo apoio com máquina, né? E também a engazeira, onde eu pedi lá, porque quem já passou na engazeira ali sabe do sofrimento que era. Só conseguia passar um carro. Então, quando vinha dois carros, um tinha que voltar de ré, porque não tinha como passar para frente. Então, lá a gente conseguiu alargar a estrada, colocar material. Hoje a estrada está um tapete, né? Só gratidão mesmo. Por sempre estar ouvindo meus pedidos, né? Meus pedidos não, o pedido do povo. Que o povo me faz a cobrança, e eu faço a cobrança à prefeitura, e está sempre me atendendo. Só agradecer mesmo. Bom dia a todos, fiquem todos com Deus.
Só um minutinho. Voltando aqui a falar com vocês, quando a gente fala, quando a gente sai, as pessoas podem entender que a gente está falando mal e tal. Tudo bem, mas quando a gente fala que tem alguém que está trabalhando e não está fazendo um bom trabalho, não é para prejudicar, e sim para ajudar todos, inclusive a gestão, para não ficar um mal entendido, né? Porque as pessoas, quando pensam diferente, né? A politicagem fala acima de tudo, todos pensam que é criticando, está falando mal, é adversário, está querendo ser. Não. Quando a gente fala que precisa e tem como melhorar, é para ajudar todos, inclusive a gestão. É quem pensa no bem de todos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas presentes aqui na sessão. Queria iniciar aqui agradecendo a presença de todos, parabenizar aí o nosso amigo Altair também pelo projeto que ele colocou aqui em relação à Rua do Bebedouro, até que eu fiz um elogio lá na hora que a gente foi fazer a redação final, né, do projeto, e estava bem conforme como a gente combinou, né, que seria desse formato. Parabéns você aí por essa iniciativa e fazer o projeto do jeito que a gente combinou antes. Também queria parabenizar você pelo reconhecimento, assim, acho que é importante quando a gente comete algum equívoco, a gente retornar, voltar atrás, né, da sua fala, e você fez isso aqui. Então isso mostra o quanto você está íntegro aqui na Câmara e está disposto a ajudar realmente a população de Ceabra. Dizer que sobre o precatório, os meninos falaram aqui, eu não quero ser redundante, a Câmara está bem representativa na questão de cada um no seu quadrado, como diria o nosso povo. Porém, a gente tem que levar em consideração, eu fiz uma pesquisa, eu não sei totalmente sobre os precatórios, a gente sabe que os 60% é dos professores e o 40% do município, e aí foi solicitado aqui que a primeira parcela fosse destinada aos 40%, os 40%, né, os 60%, e os demais o município teria que pagar para os professores. E aí, eu fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu encontrei aqui um projeto, na verdade, uma emenda constitucional número 114 de 2021, que não é permitido que o poder público, prefeitura e estado, receba o valor das parcelas e só então destine 60% no final. Pelo menos está aqui nessa emenda de 2021, a gente precisa sentar sobre ela para poder analisar se realmente é desse formato que é feito essa parcela, até porque a gente entende que cada gestão tem a sua obrigação de prestar conta do que foi gasto, né? Então, acho que não podemos colocar aqui na culpa do atual prefeito como se ele tivesse que obrigação. Eu sei que quando a gente assume um CNPJ, a gente vai ter que assumir as dívidas também. Porém, a gente tem que ter esse cuidado de saber quem é que tem que responder juridicamente, se for o caso, e a PLB já veio aqui denunciar isso, né? Não sei se vocês lembram, a PLB já aqui veio falar justamente sobre esse tema aqui, logo no início do nosso mandato aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para fazer aqui uma nota de repúdio à PEC da blindagem, né? Queria que a gente caminhasse aqui, eu não sei se é de acordo com todos os vereadores, essa PEC da blindagem que passou na Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado, no qual tira o poder que dá mais poder aos políticos, né? Que os políticos continuem, eles se avaliando a conduta deles, ou seja, o político que foi condenado por alguns crimes, ou quase todos os crimes, só seja investigado se for aprovado pela Câmara. Isso acaba que tirando a confiança da população brasileira em relação aos políticos e ao Poder Judiciário. Eu queria ler aqui na íntegra, se o senhor me permitir, a minha nota de repúdio, assim para dar conhecimento aos colegas vereadores. A Câmara Municipal de Ceabra, no estado da Bahia, por iniciativa do vereador João Batista, manifesta por meio dessa moção veemente seu repúdio à PEC da blindagem, no qual tramita no Congresso Nacional a restringir a investigação e aplicação de medidas cautelares contra os parlamentares federais sem autorização prévia do Legislativo. A referida proposta representa grave retrocesso institucional democrático, pois busca conceder privilégios inafiançáveis
inaceitáveis aos parlamentares, dificultando o trabalho do Poder Jurídico e dos órgãos de controle no combate da corrupção e dos crimes contra o erário. A aprovação dessa PEC comprometeria e compromete a igualdade perante a lei no artigo 5º da Constituição Federal, minando a confiança da população e dos poderes públicos e alimentando a imunidade, e especialmente entre os que deveria dar exemplo, ética e responsabilidade. Como representante do povo de Ceabra, da cidade, marcada pelas lutas dos trabalhadores rurais, das comunidades quilombolas, agricultores familiares, tantos outros segmentos historicamente excluídos, não podemos nos calar diante de um mecanismo de proteção para os em detrimento do povo. Por isso, esta Casa Legislativa repudia e expressa integralmente a proposta de emenda constitucional retirada da Justiça de poder de investigação e punir sem aval do Congresso. Defende a continuidade do combate à corrupção e à impunidade, com rigor e isonomia. Defende e solicita aos deputados federais, senadores, especialmente os representantes aqui da Chapada Diamantina, que votem contra e retire da pauta essa vergonhosa PEC. Encaminha-se uma cópia dessa moção para a Câmara dos Deputados, dos Senados e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E peço também que encaminhe uma cópia dessa PEC, se assim for aprovada pelos colegas, para colocar aqui nas redes sociais, tanto da Câmara, também e encaminha essa PEC também aqui para essa moção para a imprensa do município de Ceabra e da região. É isso a minha fala. Bom dia a todos aqui presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero falar aqui um pouco dessa indicação que eu coloquei hoje aí, que é a abertura da rua que liga ali a feirinha, que todos sabem ali, que é uma dificuldade, tanto para a gente ir na feirinha, quanto quando a gente está num trânsito ali que não tem uma saída de emergência. E isso com aquela limpeza que está sendo uma maravilha que está sendo ali naquele rio, isso cabe fazer essa abertura dessa rua. Como a gente vê, a limpeza foi muito linda, né? Às vezes a gente não comenta isso, e falar também do lixão, que o lixão hoje acabou, tá ficando muito lindo, vai plantar algumas coisas ali, ficar top. E aqui também falar do título de cidadão do meu vizinho, que Ney colocou. Eu falei com ele que ele tinha que colocar, era eu aqui que sou vizinho dele. Já reconheço os trabalhos. E agradecer também aqui a prefeitura pela estrada que liga a Vaca Seca, Salgada, hoje está top, a gente tem que agradecer isso. E falar também aqui um pouco aqui do que Marcos Sedek falou sobre a casa de saúde. Precisa mudar muito, porque a gente sabe a situação de quem está vulnerável, né? Precisa ser mudado. O pessoal precisa de ser mais acolhido. Agora, eu só discordo de uma coisa. É quando fala que a coordenadora diz que está tirando dinheiro do bolso dela para ajudar. Ela está errada, erradíssima. Ela tem que solicitar a prefeitura para tomar as providências. Não é tirar do bolso, é como nós, vereadores, tirar do bolso para estar ajudando. A prefeitura está aí para ajudar, a prefeitura tem o dinheiro, tem o gasto da saúde para isso. Ela tem que fazer esse trabalho. E aqui quero agradecer a Deus por mais um dia. E a gente está aqui nessa sessão, agradecer a paz, né? E um bom dia a todos. Fala, velho. Bom dia a todos. Rapidamente aqui, vou novamente para enaltecer ainda mais esse momento de agradecimentos aí para os colegas,
por esse título, Leovane, com suas palavras sábias, os demais colegas também, o nosso companheiro aqui, como diz, meu vizinho aqui de câmera. Realmente, eu fico muito feliz, tá? É um momento para mim único. E um dia eu fiquei muito honrado, eu falei até minha esposa está aqui hoje, né? Obrigado, amor, por você estar aqui hoje, em receber esse título de cidadão ceabrense. Eu até um dia até brinquei, se nós separarmos, eu vou ter que ficar aqui na cidade, não tem como sair daqui. Eu me sinto filho daqui, eu me sinto acolhido por aqui. E graças a Deus a gente vai viver junto até ficar velhinho, viu? Para não ter problema. Mas assim, eu fico muito feliz aí pelo Ney ter me concedido esse título, aos demais colegas pelo carinho. Esse trabalho que eu faço, antes de mais nada, antes de ser legislativo hoje, eu sou um profissional de saúde e como o Giovanni citou bem ali, é um trabalho que eu faço, não é da agora, nunca imaginei na política. Quando eu me vi na questão da política, é porque eu queria mudar algo que pode ser mudado. Se eu, como profissional da enfermagem, como enfermeiro, eu conseguir mudar algumas coisas dentro do município, como é que não no legislativo eu não vou conseguir, pelo menos, agregar o pouco que eu sei que pode ser mudado? E são coisas simples. Está aqui a Nivalda, uma amiga também, parceira de saúde também, faz parte da enfermagem, e vemos que com pouco se resolve. O simples resolve muita coisa. E na gestão anterior, tive como fazer isso, eu pude mostrar que pelo fato de você ser um pouco mais humano, independente da sua qualificação profissional, você pode mudar a vida de muita gente. Tá? Muito obrigado mais uma vez pelo título. Quando o Giovanni traz aqui essa questão do som, eu tinha ouvido a respeito de Curisco falar a respeito que ia voltar a tocar. Para mim, ele ia voltar a tocar no mesmo local que era antes. Eu discordo piamente. Porque quem está ali ganhando seu bebê? A mulher, quando está grávida, ela tem os sentidos delas muito aguçados, principalmente a audição. E dentro dos outros sintomas dela que aumenta tudo. E aí você vem, fica ali, um som ali, que seja tá 2 horas só, incomoda. Para aquela que ganhou seu bebê, que está ali vivo, e para aquela que perdeu. O luto que aquela mulher está passando. E ainda está ouvindo música alegre ali, parecendo que está. Isso remete à mulher a uma situação de depressão horrível. Eu discordo piamente. Aqui nessa casa temos sim que tomar uma atitude, não é prejudicar o filho, mas tem outros espaços que possam abranger isso aí, tá bom? Eu discordo aí já de antemão, vamos tentar aqui junto aqui com o nosso presidente, que se diga de passagem, é um presidente aí nesses 10 primeiros de mandato, basicamente, vem fazendo um trabalho nessa casa aqui com todos os vereadores, independente de situação ou oposição, acho que aqui hoje somos todos legislador do povo, e o presidente aqui vem fazer um trabalho, agregando aqui os colegas, nada de inimizade. Hoje você tem uma Câmara aqui bem diversificada, como nosso amigo aqui, João Batista, falou, cada um em sua área, cada um com sua expertise, e isso aí, com a ajuda do nosso presidente, vice-presidente aí, tem agregado aí essa conduta dentro dessa Câmara, que você vê aqui que não vê o embate necessário, e sim um diálogo político, tá? E a questão dos professores, temos que resolver isso, já foi falado aqui do precatório, esses professores anseiam por esse dinheiro, e não é da agora, é desde a gestão anterior. Então vamos tentar correr junto com a PLB, aqui temos aqui nosso representante da educação, que bem mais sabe que vem sofrendo com isso, e nada mais justo que esse dinheiro, seja ele que for de direito. Então é isso, pessoal, deixo aqui meus agradecimentos a todos que estão aqui presentes mais uma vez, e muito obrigado aí, tenham uma boa semana a todos. Todo mundo dentro do horário, né? Escrever Giovanni Filho na próxima sessão. Viu, Adriano? Que ele está sempre. Finaliza esta sessão legislativa agradecendo a presença de todos, reiterando nosso compromisso de trabalho em favor de uma Câmara melhor. Um bom dia a todos, bom almoço para todos e fique com Deus. Tinha que votar.